Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso GPcast, onde nosso desafio hoje é falar um pouco sobre gestão de pessoas no que tange ao tema de desigualdade social racial. É, eu sou o Reinaldo, comigo aqui nossos colaboradores, né, nossos podcasters, Matheus e Mona Lisa. E no nosso backstage, um grande abraço, um abraço especial para Nayara e para Oline. Comigo, nosso convidado, nosso super convidado, que bate um papo hoje com a gente, que mais que bate papo, é uma ministração. Se não, poderíamos dizer um show. Nós convidamos o nosso amigo, aluno Rafael Modesto, para introduzir um pouco o Modesto. Eu vou falar um pouco da trajetória dele, mas é claro que ele vai, ele mesmo, né, enriquecer esse podcast, falando sobre si e falando sobre esse tema, que é um tema bastante sensível que precisa ser falado. O Rafael Modesto, ele é discente de administração na UFJFGV e de ciência política na Unopar. Ele esteve e está, né, à frente de organizações estudantis, como Diretório Acadêmico de Administração e o Diretório Central de Estudantes, recém-eleito, além de ter feito parte das diretorias das associações das atléticas gerenciais e da Atlética da Administração. Na sua jornada, ele participou de projetos de extensão como Unifran e foi bolsista em pesquisa pela Fundep. Rafael é o nosso entrevistado de hoje. Fala com a gente, Rafael. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que o pessoal vai estar assistindo aí. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Fiquei muito feliz. Rapaz, a gente vai fazendo essa introdução, a gente nem vai lembrando, né? De tanta coisa que a gente vai fazendo durante a faculdade. Mas é isso aí, tamo aí. Rafael, para iniciar o termo, né? Eu posso te chamar do nosso aluno preto, um de nossos muitos alunos pretos. Sim, por favor, pode. Então, eu acho que a partir daí a gente já pode falar um pouco sobre a terminologia, sobre esse preconceito que está introduzido nos termos negro e preto, e quando é que uma coisa e outra machuca, né? E para a gente introduzir nessa perspectiva da desigualdade racial social nos ambientes, e principalmente na universidade. Beleza. É engraçado, eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu entro na universidade não me entendendo como uma pessoa preta. Eu me lia como uma pessoa parda, por, por a criação. E aí, na universidade, eu participo da disciplina de tópicos especiais em estudos organizacionais com a professora Mariana. E era uma disciplina de tópico aberto, então a professora tinha liberdade de escolher qual área que ela trabalharia, e ela escolheu falar sobre racismo nas organizações. E aí, durante a disciplina, enquanto a gente fazia as leituras, os trabalhos, eu fui percebendo que quando a gente ia falando de racismo estrutural, sobre as diversas formas de violência, como que as pessoas se interagiam, as relações sociais com as pessoas pretas, os casos que a gente estudava, eu falei, não, sou pessoa preta. Tudo isso aqui que está sendo relatado como uma pessoa preta sofre ou sofre. Eu entro numa loja e sou perseguido. Cresci da comunidade, aprendi a andar na rua até certo horário, sempre com documento para não virar um indigente. Quando acontece algum baculejo da PM, eu já sei o protocolo, eu já sei o que fazer, ficar quietinho, paradinho, que era uma coisa do meu meio. E aí também vem a parte quando a gente vai dizer sobre o extermínio da população negra, isso também era uma realidade minha, que cresci em uma comunidade periférica aqui de Governador Valadares, né? Eu sou cria do bairro Turmalina, cresci minha vida inteira lá no bairro, é uma comunidade periférica aqui da cidade. E quando eu estava na disciplina, e aí a partir desse momento que eu falei, não, eu sou uma pessoa preta, porque eu passo pelos problemas que as pessoas pretas passam, elas estão ao meu redor, elas acompanham a minha família, e eu me entendi como uma pessoa preta, porque antes eu me colocava como uma pessoa parda e que colocava assim, existem alguns problemas, mas o racismo não me afeta tanto. E aí eu acredito muito por frequentar a universidade, um ambiente acadêmico, e ele é majoritariamente branco, né? Principalmente quando a gente vai falar da universidade pública.
que ela é majoritariamente branca no sentido dos privilégios, porque a gente sabe que é muito difícil um estudante da classe trabalhadora ele permanecer num curso com uma jornada de trabalho de 8 horas. Mas aí no decorrer da disciplina eu fui entendendo e desde então eu me entendo como uma pessoa preta. Rafael, você falou modesto, você falou sobre os privilégios, né, da universidade pública. Eu gostaria, embora, assim, já no nosso início, na nossa introdução, a gente fala das suas muitas participações, da sua ocupação em muitos desses lugares. Você falou um pouco, bastante sobre a universidade ser um local de privilégio, de privilégios brancos. Assim, eu não sou entrevistado, mas eu concordo plenamente, assino embaixo. Como é que você já vivenciou ser preterido em razão do privilégio branco nos locais da universidade, e não só na universidade, você como um cara politizado, que está literalmente no ramo da política, nos agraciando aí com as suas vivências, fala um pouco para a gente sobre o privilégio branco nos locais em que você ocupou, que você tenta ocupar. Eu vejo principalmente, e aí não é uma questão da instituição, o FJF, mas a academia como um todo, ela ainda é muito preconceituosa. Quando a gente vai falar, por exemplo, do início da graduação, da introdução do estudante nesse ambiente educacional, no primeiro semestre, um estudante que vem de escola pública, que tinha uma rotina de leitura, vamos dizer, mediana, não vou dizer nem um leitor excepcional, ele dá de cara com uma ementa de um curso completa, com muita leitura, e aí, falando especificamente de administração, vai ler os textos introdutórios, aí vai falar um pouco sobre Fordismo, Taylorismo, e são artigos, e aí eu vou dizer que os meus professores, eles tinham a sensibilidade de usar artigos em português, mas também sei de realidade de universidades que usam artigos em inglês ou em outros idiomas na primeira semana da disciplina, e aí não tem um balizamento, porque parte da ideia de que todo mundo vai saber falar uma língua, todo mundo vai saber falar um segundo idioma, e a gente sabe que isso é um privilégio dos brancos, da classe média brasileira, porque um estudante de escola pública, por mais que ele tenha a disciplina de inglês, ele não tem, em muitos casos, por exemplo, a disponibilidade para fazer um cursinho de tarde, de idioma ou praticar uma segunda língua, porque em alguns casos o orçamento familiar ele não é possível de abarcar essa despesa desse investimento, porque sim é um investimento, mas as pessoas precisam ter esse recurso à disposição para estar fazendo esses cursos, e em muitos casos ele não tem o tempo, porque ele estuda de manhã ou estuda no noturno e tem que trabalhar. E aí quando a gente vai entrar na universidade pública, eu vejo que a população negra sempre, a gente, o povo preto, a gente sempre vai rompendo barreiras, porque a primeira que tem é da institucionalidade, porque é uma institucionalidade muito enraizada na academia, das questões, dos privilégios, de partir de um ponto, de tentar nivelar todos na mesma linha, que não é, porque as pessoas, elas são diferentes, elas partem de vivências diferentes, e aí quando a gente vai falar, por exemplo, de cursos que possuem aulas no período matutino, é mais uma barreira. E aí, falando sobre essas vivências, é engraçado, porque nas sociais a gente teve essa muita diferença. Os cursos de administração, economia e ciências contábeis, eles são mais, deixa eu usar a expressão que eu não gosto muito mais, eles são mais diversos, mas eles são mais miscigenados. A gente tem a presença mais de pessoas pretas, pessoas pardas, tem uma diversidade. Mas quando a gente vai para os cursos da área da saúde, a gente vê que essa diversidade ela quase não existe, que é majoritariamente pessoas brancas. Isso quando a gente não coloca cursos que são muito preteridos, né? Os cursos que eles tentam colocar como o topo dos cursos que todo mundo quer cursar. E aí um exemplo claro, tem gente que quando passa na universidade ganha um carro. Eu ganhei um parabéns da minha família e um aperto de mão. Tipo assim, vai lá, agora você tem que formar, porque esse vai ser o primeiro da família que vai para uma universidade federal. Forme, nos orgulhe. Então, assim, eu vejo que o racismo ele é presente nessas pequenas estruturas que estão no nosso dia a dia. E a gente só consegue ver quando a gente é provocado mesmo a pensar o racismo estrutural. Ô, Mona Lisa, você quer falar? Mona Lisa, inclusive, aqui é um momento da gente ocupar mesmo. Me corte, me
contribua comigo para a gente poder sugar o máximo que der do Modesto. Se deixar, eu falo o podcast inteiro também. Voltando no começo, em relação à matéria de tópicos, eu tenho um colega nosso, o Vitor Dourado, ele fez o TCC dele com base nessa matéria e ele fez uns questionamentos e a gente acabou no meio da entrevista do TCC dele, a gente acabou extrapolando as perguntas do TCC, falando sobre racismo, enfim, sobre as questões sociais também. Na hora que você falou de questão de cor, de auto se declarar negro dentro da universidade, me veio um insight, assim, de uma vez, que eu até falei daquilo na entrevista e falei também em tópicos, de quando eu estava conversando com meu pai no carro. Meu pai é negro, morenão lindo. Eu e minha irmã somos tudo parda. Minha mãe é branca que nem leite. Minha irmã mais nova, ela é mais clara que eu. E meu irmão mais velho, ele é da cor do meu pai. Então, essa coisa de autodeclaração, eu ainda, quando eu era mais nova, era muito difícil. O IBGE dizia que eu era parda. Então, pra mim, ok, eu era parda. Aí, uma vez no carro, eu falei assim, gente, tô precisando de pegar sol. Eu conversando com meu pai, tô precisando de pegar sol. Tô me sentindo muito branca, eu sou branca. Meu pai olhou assim pra mim, parou o carro. Quem disse que você é branca? Tipo assim, você é parda. E me veio a questão também, porque eu entrei na universidade por questão de cotas. Eu sempre estudei em escola pública, eu trabalhei quando eu estudava, eu sempre tive essa coisa de independência desde pequena, trabalhar para conquistar o que é meu, porque meus pais hoje me ajudam, mas eles já falam, se estiver trabalhando, você que vai dar conta das suas coisas. E essa questão de autodeclaração, quando eu entrei na faculdade, eu quero até sua opinião sobre isso, Modesto, porque quando eu entrei na faculdade por cotas, teve aquela coisa de confirmação de cor. Acho que é heterogeneidade, não sei o nome, que Banca você fica de frente... identificação. Isso, que você fica de frente pro computador, ele te grava e eles te declaram se você realmente é negro, se você realmente é pardo, se você é indígena e se você pode ou não entrar na universidade devido à sua cor. Naquele momento, quando eu entrei por cota, eu não sabia nem o que significava. Eu pensei, eu sou pardo, então eu me enquadro. Eu não pensei que poderia ter essa confirmação em si. E no momento que eu saí de lá e que veio essas questões de dentro da faculdade, de questionamento de cor, questionamento racial, de preconceito e racismo, eu pensei, gente, pensando agora, eu me senti muito constrangida. Eu imagino uma pessoa hoje que é periférica, mais do que eu, porque eu sou do Santa Rita. Eu sou do Santa Rita. Eu não sei quanto de quebrada é considerável. Mas, assim, é surreal pensar que uma criança hoje, ela é definida pela cor, ela sofre bullying na escola. E outra questão também que você falou sobre os textos. Gente, eu fui aprender a fazer redação no 3º ano, porque minha professora dividiu a aula dela de português para ensinar a gente a fazer uma redação, e graças a ela hoje eu entrei na faculdade. Mas a questão de ler artigo, até hoje eu tenho sérios problemas em ler artigo. Eu leio 3 páginas de 15, eu já tô voando, moscando, já tô dormindo, dando sono, eu não consigo. E essa questão de ter a capacidade, de essa gradatividade de conhecimento, de amadurecimento para conseguir ler um artigo, que você lia um livro na escola, de que você era meio que obrigado, e na faculdade você não é obrigado, você lê se você quiser, porque você já tem amadurecimento para saber que é aquilo que você precisa, não que você é obrigado a fazer. Ô, Mona, vamos lá por partes. As bancas de heteroidentificação, elas surgem muito na esteira de comprovar aquilo que não deveria, né? Que era um princípio ético, de que as cotas é uma reparação histórica e os usuários das cotas raciais, eles deveriam ser pessoas dos públicos que a cota compreende. E aí também fazer um destaque aí, né, que a lei de cotas esse ano ela completou 10 anos e é muito legal. É uma vitória, uma conquista a gente ter a lei de cotas, que é um processo de reparação, sim, porque precisa ser reparado. Não foram 300 anos de festa, foram 300 anos de escravidão, de pessoas que viviam em serviço de serviência e que eram espancadas porque simplesmente o patrão queria, o senhor e a senhora queria. E aí as bancas de heteroidentificação, elas surgem para identificar e analisar e verificar as falhas que foram acontecendo no sistema. E aí eu falo falha educadamente, mas na verdade é fraude o nome. O nome do que é feito é fraude quando uma pessoa ela tenta entrar em uma instituição pública através de uma cota
racial, e aí ela vai lá e coloca, por exemplo, que ela é uma pessoa parda, que ela é uma pessoa preta, mas ela é uma pessoa branca. E aí as bancas, elas vão surgindo para isso. Eu queria fazer só um detalhe, que aí eu vou puxar a sardinha para a nossa instituição, porque como eu fui do DCE e ainda sou, eu conheço um pouco mais do nosso trabalho. A banca de identificação da Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é uma das bancas mais bem capacitadas que existem, porque a universidade, ela dispõe de uma formação para as pessoas que fazem parte da banca. Nós temos professores que são estudantes desta área, e aí os nossos professores também, que são da área das sociais, aí lá do campus de Juiz de Fora, eles são formados para fazer essas análises de forma bem técnica e criteriosa. Entra num outro debate de questões culturais, né, porque também a questão cultural nem sempre vai ter uma técnica precisa, mas as questões fenotípicas, eles conseguem analisar, eles conseguem fazer essas análises e esses trabalhos de pesquisa num processo de verificar a veracidade daquilo que está sendo prestado. Porque, por exemplo, se uma turma tem 50 vagas, ela fecha 50 vagas preenchidas e não tem um estudante preto na turma, é um problema. É um problema, porque há vagas, há cotas, está assegurado via lei. A ampla concorrência está lá, mas tem vaga de cota. Então, se a turma fecha e não tem presente de um estudante, preto, preta, pardo ou parda, tem fraude. E aí as bancas de heteroidentificação surgem para fazer essas análises, para descobrir esses estudantes que são os fraudadores de cotas. E aí a gente está falando das cotas raciais, mas existem outros tipos de cotas que também são fraudadas. E aí essas bancas, elas surgem para isso. E hoje tem todo um critério de toda a formação, todo o rigor. Muito também pela aquela esteira, né, das denúncias nacionais, que houveram um boom de denúncias há um tempo atrás, em que várias instituições receberam denúncias dos próprios estudantes, apontando que poderiam existir ou não estudantes que fraudaram o sistema de cotas e foram averiguados, inclusive casos de pessoas formadas já exercendo a sua profissão, que tiveram seu diploma cassado, porque entraram na universidade por meios não legais, por meio de fraude. Eu acredito que as bancas de heteroidentificação, quando bem instruídas, bem organizadas, elas são um reforço ainda maior na nossa luta pela ocupação do povo negro desses espaços, porque toda vez que alguém frauda uma cota e ocupa um espaço que não é dela, ela está tirando essa oportunidade para que talvez um filho ou uma filha da classe trabalhadora, ou como uma pessoa preta, uma pessoa parda, ela alcance um outro patamar que a lei garante esse direito a ela, é um direito outorgado. Então, assim, eu acredito que realmente é algo que a gente deve sim monitorar e entendo que se identificarmos aí como estudantes mesmo, que as comissões estão agindo com procedimentos distoantes ou questões afins, podem ser sim questionadas para elas explicarem e até mesmo para aperfeiçoar o processo, porque a gente sabe que um processo ele não é instaurado e definitivo, ele tem que ser aprimorado e vão surgindo novas tecnologias, novas metodologias e vão se aprimorando. E aí, sobre essa questão de dificuldade, eu acho que uma questão que a gente tem que pensar muito, principalmente como estudante, porque a gente está aqui e futuramente a gente vai exercer a profissão, ou alguns vão para a docência do ensino superior, é de que dificultar a vida do estudante não é rigor acadêmico. O rigor acadêmico que muitos elencam como qualidade da disciplina, ou manutenção do grau, ou manutenção do nível de excelência de um curso, não significa dificultar, penalizar ou tornar a vida do estudante calamitosa no sentido do processo de aprendizado se tornar algo que cause nele mais estranheza do que o prazer de aprender nova ciência, porque eu acho que é isso que a universidade traz para a gente. Ela traz essa ciência de construir, de pensar um novo, e aí dentro do nosso curso na área da gestão, mas o rigor acadêmico ele não pode ser confundido com isso, porque o rigor acadêmico ele é aceitável para a academia ter um padrão de formação, mas isso não pode ser um padrão excludente, porque a gente também tem que sempre discutir o padrão, a gente sempre tem que discutir as formas, porque a gente também sabe que existe o pacto narcisístico da branquitude, que ele existe por aí, ele perpetua. E aí querer dizer que o rigor acadêmico é que todos falem inglês numa turma introdutória de um curso de administração no interior de Minas Gerais, com a estrutura educacional local que não é tão bem desenvolvida, com o IDH que não é muito alto, isso não é rigor. Isso é tapar os olhos para a realidade local. E não é isso que o Reúne, que trouxe a Universidade para Valadares, pensou quando falou de interiorizar, né? Quando fala de interiorizar a universidade pública, é pensar a realidade. E aí não é diminuir o rigor acadêmico, é simplesmente o rigor acadêmico acompanhar a realidade daquele lugar. Porque a universidade ela tem que ser uma estrada de desenvolvimento, não um caminho para o precipício mental do estudante.
Já que nós estamos trazendo essa ideia de cota, alguns indivíduos eles pontuam, né, alguns argumentos sobre a cota social que também, e eu gostaria de saber sua opinião, que é também para uma forma de gerar ali preconceito, né? Tem alguns abençoados que falam isso. Então, de fato, eu já presenciei, sim, mesmo que é bem raro esse fenômeno, o discurso que essas pessoas ali só estão na universidade por causa dessas cotas, né? Que elas não são realmente capazes disso. Outro argumento também é pela injustiça, né? Que uma pessoa branca ali, que nasce e cresce na mesma realidade com a pessoa preta, porém não tem os mesmos direitos, que a cota racial serve só para as pessoas pretas, né? Sendo que ambos ali tiveram mais ou menos as mesmas vivências. Eu vou bater um pouco nesses argumentos e gostaria que o Rafael também batesse nesses argumentos que são totalmente falhos e esdrúxulos, né? Eu já adianto que esses argumentos não levam em consideração a complexidade, né, que a cota racial tá aí para falar que essas políticas elas são públicas, elas propiciam o integramento dessa população preta na universidade. Então, se a gente pega um mapa da violência, que é uma pesquisa que eles lançam ultimamente, que muito pessoal também da segurança pública usa, que eles pegam 100 mil habitantes, tanto de pessoas da população branca e negra, cerca de 70% da população tem mais chance, cerca de 70% da população preta tem mais chance de morrer que uma pessoa branca, né? Então a gente não pode falar que a realidade de uma pessoa branca pobre é a mesma de uma pessoa preta pobre, né? Se esse cara que é preto conseguir, né, chegar na universidade e não ser assassinado antes, né? Então, as cotas vêm para incluir os pretos nessas universidades, porque o Brasil, segundo o IBGE, ele bota ali um número, acho que é perto de 50%, né, de pessoas que se autodeclaram como tanto preto como pardo, que e essa amostra a gente tem que levar em consideração para ver se realmente é verdade, se essa amostra realmente reflete na universidade, né? Que se realmente nós temos hoje 50% de pessoas pretas e pardas na universidade, ainda mais nos cursos que o pessoal chama de elite, né? Que seria os cursos de educação, de saúde, né? Que seria medicina, direito, esses cursos assim. Então, não estamos falando da mesma realidade. Vamos supor que os indivíduos eles consigam ali, como eu falei, como o Modesta me falou sobre a, o extermínio da população preta, né? Se ele consegue ali chegar a se formar, nós já sabemos que o índice de evasão escolar também afeta muito mais a população preta do que a população branca, né? Então nós temos também, depois que formar, um problema também de empregabilidade, que é também outro problema que essa população sofre, né? Então não vai ter as mesmas oportunidades com a pessoa branca. Então, posto isso, eu gostaria que o Modesto falasse um pouco sobre tudo isso. Beleza, vamos partir do seguinte ponto, né? As pessoas, quando elas tentam nivelar e dizer que todos somos seres humanos, ou que maior que a consciência negra é a consciência humana, elas esquecem de um fato muito real. O racismo existe. O racismo é real, ele é estrutural, como o professor Silvio de Almeida nos provoca a pensar, e ele está aí todos os dias batendo na nossa porta. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, dos estudantes que tentam fazer essa prática de nivelamento, não é coerente, porque, e aí eu digo que não é coerente pelo seguinte motivo: vamos pensar que uma escola, e ensino médio, começa as aulas às 7h30. Um estudante periférico, se ele estudar numa escola do centro, provavelmente ele deve acordar, e aí falando em Valadares, que é uma cidade de 300 mil habitantes, mas que não tem uma distância muito longa dos bairros até o centro da cidade. Se ele estuda numa escola, ele tem que estar dentro da sala de aula às 7h30 da manhã, e ele usa o sistema de transporte público municipal, provavelmente ele vai acordar em torno de 5h10, 5 horas da manhã, para ter um tempo assim para se organizar, de tomar um banho, tomar um café da manhã, poder arrumar material, ir para o ponto, esperar o ônibus, para o ônibus passar, se ele não atrasar, se ele não quebrar, ou se ele não estiver lotado, para chegar na sala de aula e aí
ele entrar para a aula. Ok, isso aí é uma questão subjetiva, vamos dizer assim, ó, isso é um estudante que seguiu esse fluxo. E aí tem um outro estudante que ele tem aula às 7h30, mas que ele pode talvez acordar 6 horas, que ele mora no centro, ou o pai e a mãe vai levar de carro, ou ele vai de van, ou ele vai de moto com alguém, ou ele vai com algum outro benefício, ou ele simplesmente mora do lado do colégio, porque é um colégio particular, ou a aula dele nem começa às 7h30, começa às 8 horas. Então, a gente vai partir só desse pressuposto. E aí, eu vou fazer uns outros cortes agora para a gente pensar nesse exemplo. Esse estudante periférico, se ele não tiver dinheiro para o transporte, ele vai ter que ir de ônibus. Ele vai ter que fazer um pouco mais cedo. Se ele vive numa situação de vulnerabilidade econômica financeira, talvez ele não tenha uma bicicleta. Talvez ele vai ter que ir a pé. Então, ele já não vai mais estudar no centro. Ele vai estudar numa escola local. E aí entra uma outra questão, que dependendo da vulnerabilidade social desse estudante, ele pode não ter café da manhã. E aí ele vai para a escola com fome. E a fome atrapalha nos estudos, ela atrapalha o nosso desempenho cognitivo. E aí, de uma outra coisa, ela atrapalha a nossa força física. E aí eu não estou fazendo no campo das ideias. É um campo real, isso existe. E aí quando os estudantes tentam nos nivelar em todos como iguais, eles simplesmente esquecem. E aí não é esquecer, é porque não é comum para eles. Não é comum para eles falar, tipo assim, não tomar café da manhã. Ou não poder andar de ônibus. Que isso? Ônibus é menos de R$3, é menos de R$4, é menos de R$5, alguns falam. Tá, mas tem gente que não tem R$5. A gente tá falando de uma situação fisiológica, né? Que é muito, muito anterior. Parte do início, cara, tipo assim, sobrevivência. A gente ainda, depois de tantos anos, a gente ainda tá falando sobre a sobrevivência do povo negro nesse país. E é isso que as pessoas não entendem. E aí, quando a gente fala sobre sobrevivência, é sobre todos os aspectos. É sobre o direito à comida, é sobre o direito à moradia, é sobre o direito à saúde, é sobre o direito à segurança e, acima de tudo, sobre a educação. E aí, quando a gente vai pegar, vamos dizer assim, esse arco por inteiro, a população negra não tem. A população negra não tem esse arco completo no Brasil hoje. E aí a gente tem um ou outros, e que bom que estão surgindo outros que estão furando essas bolhas, porque e há muita luta, há muito esforço, que estão alcançando esses espaços, porque é conquista, cara. Porque pra gente, se a gente para pensar na história, tipo assim, história, a gente tá em 2020. A abolição da escravatura tem pouco tempo. Tem pouquíssimo tempo. São centenas, é uma centena de anos, não são nem 200 anos ainda. Acho que não são, eu sou ruim de conta. Não tem nem 200 anos, não é? Não tem não. Não tem 200 anos, em 2000 anos de história moderna, vamos dizer assim. E a gente tá aqui nesse momento histórico. É um momento histórico ainda muito recente, mas que a gente tem os avanços, mas a gente precisa avançar mais. Porque também já se passaram 200 anos. Essa não pode ser desculpa de tipo, não, é o dízimo dos anos, em 10%, já andou muito. Não. E aí a gente vai falar dessas discussões quando as pessoas vão dizer sobre cotas raciais, e aí vão falar de pessoas de cotas sociais, e aí a gente pode dizer também sobre cotas para pessoas transexuais, pessoas transgênero. Cara, aí a gente tá falando de uma outra coisa. São pessoas que estão lutando para viver. A expectativa de vida de um homem branco no Brasil chega aos seus 70 anos. De um homem preto, um pouco menos. Mas de uma pessoa trans é 30 anos, de 35 anos de idade. É metade de uma vida de uma pessoa branca. E aí, isso a gente tem que pensar. E aí não é uma questão ideológica, não é uma questão de sociedade. Eu acho que o problema hoje em dia é que as pessoas não conseguem perceber, quando a gente vai falar de sociedade, a gente está falando de tudo isso, porque tudo isso impacta. E aí, voltando para a nossa discussão racial, quando a gente vai falar isso dentro da universidade pública, é pensar também onde estão as pessoas pretas na universidade. Aí, bem colocado, quantos professores a gente tem que são pretos? Quantos colegas de turma que a gente tem que são pretos e pardos? Ou mesmo, aí um outro questionamento, quantos colegas de turmas que nós temos que são indígenas? E aí, um outro questionamento, aí a gente olha ao nosso redor, que qual que é a pessoa que tá com a gente no RU? A cantineira, né? Vou dizer assim, igual eu dizia na época da escola, a cantineira. Que cor que é que cor que tem a pessoa que limpa a nossa sala quando a gente sai do prédio, 5h30? Que
cor que tem as pessoas que estão lá na vendinha, que vendem o café e o pão de queijo pra gente. E aí a gente vai percebendo que é estrutural, porque essas pessoas que por vezes na nossa cabeça são ideias, né? O racismo estrutural, caixinha de fósforo. E aí a disciplina me trouxe isso, é que as coisas na minha cabeça começaram a ganhar nome, começaram a ganhar rosto, começou a ganhar realidade, porque tá na minha vida, tá presente pra gente. E aí é só pensar, onde as pessoas pretas estão ao nosso redor. Quando a gente entra num restaurante, e aí vamos dizer assim, um pouquinho mais chique, eu não vou dizer o nome, porque né, a gente não ganhou nada de merchan para fazer para a marca. Mas assim, quando você entra num restaurante um pouquinho mais caro, que cor que é a pessoa que está te servindo e que cor que tem a pessoa que está na mesa do lado da sua. E aí, por vezes, você é o intruso. Porque eles te olham de cara feia. Tipo assim, não era para você estar aqui. E por vezes isso acontece na universidade pública. E aí, quando a gente vai falar dos filhos e das filhas da classe trabalhadora que estão lá, direto, agora, né, que já passaram-se 10 anos da lei de cotas, a gente consegue ver algumas histórias na mídia, tipo, que a pessoa formou numa faculdade de medicina, numa faculdade de direito, mas aí quando você vai ver, a família toda se organizou, cara, para dar um suporte para essa pessoa. Do tipo assim, beleza, tava na Federal de Medicina ou fazendo odonto, mas a tia contribuía com o valor, fez rifa, vendia docinho, a mãe era trabalho de CLT, mas à noite ia pra banquinha para vender quitanda, em alguma quitanda para vender alguma coisa, o pai fazia um bico, a pessoa trabalhava, mas aí, por exemplo, tinha um boteco, né? Vamos supor que tem um boteco. A pessoa ia lá, pegava um freela no boteco para trabalhar no final de semana, para fazer um extra, pegava uma bolsa de extensão, uma bolsa de pesquisa para complementar a renda. E aí essa pessoa, a gente está falando de alguém que já entrou, que já fez o Enem, que teve a nota, que passou por todos os cortes, mas a permanência dela ainda não é igual, porque entrar não é nivelar. Não é nivelar entrar. Porque, por exemplo, entrou, ganhou um HB20. O outro entrou e vai ter que vender. Vai ter que vender trufa, vai ter que vender lanche, vai ter que pensar outra coisa, vai vender bananinha para se sustentar. E aí, quando a gente pensa agora, com os cortes orçamentários da educação, já tem notícia de estudante que está passando fome, porque não tem dinheiro. Porque o dinheiro que ele tinha para sobreviver era a universidade que pagava. E aí, a universidade com corte orçamentário não está conseguindo pagar. E aí, que cor que é esse estudante? Esse estudante é preto. É preto. Então, assim, as coisas, quando a gente para pensar o racismo estrutural que nos cerca, ele não é, ele sai da letra fria, né? Ele sai da morbidade dos textos e vira a nossa realidade. E aí, falando da população preta dentro de uma universidade pública, é muito mais visível, porque o choque cultural ele é muito grande. Ele é muito grande. Nesses anos de graduação, já tive a oportunidade de estudar com amigos que muito ricos, muito abastardos, mas também com amigos que viviam com dinheiro contado, porque a mãe estava fazendo um bico na roça, fazia um extra, trampava aqui também, vendia algumas coisas, fazia uns trabalhos para o colega, ou fazia trabalho para o pessoal da particular, porque precisava se sustentar para ter a graduação. E aí, a questão maior é também uma outra discussão, que é a permanência dessa galera na universidade pública. Eu acho que eu consegui falar tudo, não sei. Ô, Modesto, essa questão do letramento racial ele é muito importante porque, além de transformador, ele cria pessoas mais empoderadas. Pelo menos assim, eu tenho o pensamento que algumas situações as pessoas têm que passar por constrangimentos. E porque tem gente que tem uma perspectiva muito absurda, parte do pressuposto da meritocracia, né? Mas a meritocracia ela pressupõe pontos de partida, né? Que os pontos de partida são os mesmos. Então, assim, aí a partir da meritocracia se fala da raça, que a raça é humana, né? E do contrário, enquanto as questões raciais elas são construções sociais muito pesadas. Então, assim, eu gosto muito da, daquela, assim, é meio clichê, todo mundo fala assim, é brega,
mas na verdade entrega muito sobre essas questões de pontos de partida, né? Que é o dizer aristotélico, né, que nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os iguais à medida, a proporção da sua desigualdade, porque colocar todos de um ponto de partida, aliás, considerar a meritocracia, colocar todos no mesmo ponto de partida, né? Aí, assim, embora você seja o entrevistado, eu vou trazer também uma vivência minha, quando eu fazia direito, né, uma colega que estudou a vida toda é, em uma escola particular muito boa aqui em Valadares, né? Ela entrou por ampla concorrência e eu pela cota de ensino do ensino público, né? Assim, eu tinha um rendimento muito melhor que o dela. Todo o período da faculdade, meu rendimento foi melhor. Aí a gente conversando, e ela sempre muito branca, de cabelos muito lisos, ela batendo nessa questão de cota, por quê? Porque eu falo, olha, se a gente fosse partir se a gente fosse olhar o mesmo ponto de partida, o nível de estudo que você teve, cultural, tudo que você teve na escola particular, para mim que, sei lá, eu saí praticamente sem saber fazer contas, dividir do ensino médio, né? Eu falei, olha, eu nunca conseguiria demonstrar que eu consigo render mais que você. Olha que loucura, sendo que você tem muito mais bagagem de ensino do que eu, e ainda assim eu consigo hoje mostrar que eu sou capaz e consigo entregar tanto quanto você, ou no caso mais, e assim como muitos outros não cotistas, porque eu tive uma oportunidade de ingresso. Porque do contrário, estaria lá até hoje sem conseguir, enquanto outros acreditavam que são melhores porque tiveram um ponto de partida com mais facilidades, né? E aí, nessa discussão, quando vai falar de mérito, para mim, sempre deixa a indicação do vídeo Meritocracia, da Rita Van Hunting. Tem no YouTube, é muito bom, é aberto, é tranquilo, dá para todo mundo assistir. E aí eu faço uma pergunta, né, por exemplo, qual que é um mérito de uma pessoa, de uma família abastarda, que há 3 ou 4 ou 5 gerações atrás era de senhor de escravos? E que a riqueza ela é construída com base na exploração da vida do outro nas piores condições possíveis. Qual que é o mérito dessa riqueza? Qual que é o mérito desse herdeiro? Porque toda vez que eles elencam isso, eu fico fazendo, eu me faço essas perguntas, eu faço esse pensamento. Qual que é o mérito? Qual que é o mérito de ser herdeiro? Qual que é o seu mérito por ser um herdeiro? Então, assim, quando eles tentam colocar esse argumento do mérito, é uma forma também de tentar se eximir de uma discussão, né? Quando você fala do letramento racial. Não, porque eu mereci. Eu nasci numa família rica, eu nasci com uma herança e eu mereci. Mereceu o quê? O que você merece que uma pessoa que nasceu numa família com dificuldades e vulnerabilidades sociais tem que você não? Não, ser humano? E aí aquela cena do Lázaro Ramos no filme, né? Por acaso não tem boca? Não tem olho? Não tem ouvido? Não tem sangue? Não pulsa um coração? Qual que é o mérito? E aí quando vai entrar nesse discurso, né, nessas questões, para mim, é sempre um ponto, porque eu não concordo com esse pensamento de que do mérito e tudo mais, é uma discussão que para mim não deve ser feita desta forma, porque não é assim que a gente deve analisar as pessoas e nem pensar. E aí, o seu exemplo é muito claro sobre o que é o papel de uma educação quando ela pensa em emancipar os indivíduos, né? Que é a universidade pública dá oportunidade para os filhos da classe trabalhadora de estudarem, porque nunca foi uma questão de eles não conseguem, é só uma questão de eles não tiveram oportunidade. Porque aí quando você conta o seu caso, você teve uma oportunidade através de uma política pública de expansão do ensino superior e você pôde cursar e ter um ótimo desempenho. E aí, dentro da universidade pública, ainda um desempenho crítico, né? Porque a universidade pública, ela nos provoca a pensar a nossa realidade, fazer as críticas, fazer as análises, fazer essa construção
por entender que o ensino ele deve ser público, gratuito e de qualidade. E falando muito especificamente disso, eu vejo que aí a minha experiência pessoal, eu tive uma transformação muito grande na universidade, quando eu entro, e agora que eu estou me caminhando para formar. A minha visão de mundo, a minha visão das pessoas, a minha visão de política pública, a minha visão do que é público, do que é uma universidade, do que é educação, para mim é totalmente diferente de quando eu entrei. Porque eu entro muito com uma ideia mercantilista de que a educação é uma mercadoria, eu vou entrar ali, eu vou pegar o meu diploma, vou explorar os professores ao máximo e vou sair. E hoje, caminhando para minha formação, eu entendo que não é isso, é um processo, é uma troca, é uma construção, que a universidade pública, ela é como se fosse um ecossistema, né? Que ela vai ali crescendo, desenvolvendo organismos e vai se desenvolvendo, e aí um estudante que entra, ele pode mudar todo esse organismo, porque ele vai trazer novas vivências, novas experiências, um novo lugar. E aí é por isso que a importância da gente tornar esse espaço cada vez mais diverso. E é aí que entra a importância da lei de cotas, né? Porque também se entram pessoas que só pensam de forma igual, vai ficar perpetuando ciclos e ciclos e ciclos. E toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com a galera mais nova de curso, né, que eu já tô ficando velho, eu falo assim, gente, nós estamos aqui, mas daqui um dia nós vamos estar lá fora, nós vamos ser os gestores, os professores, os diretores, e se a gente não gosta das práticas que o mercado de trabalho e que as estruturas fazem conosco hoje, é o nosso papel no futuro romper com essas práticas. E aí, a gente que vai ter que ter essa função. Ou senão a gente vai ceder, vai se dobrar e vai perpetuar ciclos ruins. E eu acredito que esse não é o nosso objetivo. Então, quando você traz esse exemplo, eu acho que vem muito disso também, sabe? Dessa construção que a universidade pública, ela fornece para as pessoas, que ela permite. E assim, ainda há muito a constar, né? Porque, pensa, a gente está aqui, a gente é uma camada privilegiada por estar nesse espaço. E, cara, quantos outros filhos e filhas, trabalhadores e trabalhadoras que poderiam estar nesse espaço, que tem um potencial surreal e ainda não conseguem estar aqui porque a vida não permite. E aí, e aí é uma questão da vida não permite mesmo, às vezes, por causa de família, por questões de trabalho, por questões de desenvolvimento. Minha mãe só foi estudar depois de ter 2 filhos. E isso porque a nossa estrutura familiar permitiu. Muitos outros não conseguem. Minha mãe foi estudar por volta dos 30 anos de idade. Então, assim, era uma outra realidade para ela também. Então, eu acho que é um processo de discussão também que a gente vai fazendo e vai construindo nesse processo nosso. Aqui em casa, a minha esposa é uma mulher preta, nesse momento ela deve estar descansando, né? A gente conversa muito, ela é da favela, inclusive tive o prazer de apresentá-la, né, ainda que virtualmente para Mariana. E a gente conversa bastante aqui, nós dois, né, bacharéis em Direito, a gente fica muito tempo divagando sobre a vida, refletindo. A gente estava falando sobre essa questão do preto, do favelado, conseguir as coisas. Ela se graduou em Direito, né, pelo ProUni, que foi a oportunidade que ela teve, jamais conseguiria pagar se não fosse por uma política pública também. Aí a gente conversando sobre as vivências, né, a vida de um preto na favela, com o pé no chão, que às vezes ela ficou muito tempo, ela falou que até, sei lá, aos 7 anos de idade não tinha nenhuma geladeira em casa, então questões de muita necessidade mesmo. Aí a gente escuta bastante falar que o preto ele não se politiza, ele não se preocupa em ocupar, ele não se preocupa em estar nos locais defendendo seus próprios direitos, mas seus próprios direitos. Mas aí é aquilo que eu retomo um pouco daquilo que a gente falou antes, que são questões que são anteriores, né? Que é questão de alimentar. A pessoa ela não vai conseguir ocupar lugar nenhum, ela não vai conseguir debater ou se politizar se ela está com o bucho vazio, ela precisa comer. Então, são questões muito anteriores a qualquer ideia de mérito, a qualquer ideia de letramento, de politização, de qualquer coisa do tipo. A pessoa ela tem necessidade de comer. E aqui, assim, é um outro clichê: quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem uma necessidade imediata. E, com certeza, essa necessidade imediata não é se preocupar em entrar numa universidade, em ocupar, comer.
E aí você tá falando dessa questão que é muito pontuada também, né? Tipo, quando a gente começa essa discussão, aí as pessoas têm o costume de dizer assim, então por que que o povo negro, por que que os pretos não disputam na política? Por que que o preto ele não pontua isso? Ou por que que o preto não faz uma sustentação oral? Ou por que que ele não entra com recurso? Aí vem outra pergunta, né? Eu aprendi na universidade também. As perguntas são boas para nortear o nosso pensamento. Que política pública que foi afetada para essa pessoa? Que política pública de educação que é ofertada para o povo preto? Porque dizer assim, o povo preto ele tem que estudar, sem oferecer educação, sem permitir a entrada dele, sem permitir que eles tenham condições de vida. Porque hoje a gente faz essa discussão porque no passado as estruturas perpetuaram e permitiram que a população branca continuasse a estudar, continuasse a fazer, a se desenvolver, e a população preta não. E aí, se a população branca ela faz essa discussão, se as pessoas fazem essa discussão, e aí a gente vai entrar no pacto narcisístico da branquitude de novo, e aí quando entra com essa pergunta, aí não é um revide, é só uma análise. O povo preto não disputa, mas que espaço que é relegado ao povo negro? Que espaço a população preta realmente disputa? Porque a gente está falando aqui da sobrevivência, a gente está saindo da maior série histórica de desempregados da história do Brasil, as pessoas indo na fila de ossos para procurar comida em açougue, porque aí, para quem não sabe, quando a pessoa vai na fila de osso, gente, só um exemplo, não é para comer o osso, é para pegar o osso, ferver ele, tirar o caldo do tutano, para ali virar uma paçocona com farinha e fubá quando tem, para virar uma gosma, uma pasta, uma farofa, para ela comer, porque dá sustância. Não dá nutrição, mas dá sustância. E é na sustância que essa pessoa vai atrás de um emprego, vai atrás de outra coisa. E aí, do outro lado, a gente tem a notícia de que os bilionários brasileiros ficaram mais ricos. E aí, quando a gente pega a fotografia dessas duas matérias, é visível. Os bilionários que festejam os seus bilhões são brancos, e as pessoas que estão na fila dos ossos são majoritariamente pessoas pretas. E aí não é argumento de dizer que a matéria, que a ciência, que é a graduação, é a foto, é a materialidade do fato na sua frente, assim, estampado. Essas duas pessoas vão ter as mesmas capacidades de debater, e capacidade que eu digo de sentido de acesso, de informação e de força física para debater o mesmo assunto, com o mesmo rigor, sendo que a outra não precisa se preocupar com o que vai comer amanhã. E o outro indivíduo, na outra situação, ele tem que saber que hora que o caminhão de osso vai chegar, porque talvez um caminhão que vai chegar vai ter um pouquinho a mais de carne, uns fiapinhos ali para ele tirar para dar de comer para o filho, para a filha ou para ele mesmo. Então, assim, quando a gente entra nesse debate da não politização do povo negro, não é só um fruto do acaso, é um projeto. É um projeto. E é importante a gente saber que esse é um projeto. De que se um povo que não tem condições de estudar, de se organizar, não é um povo que se revolta. Não é um povo que se levanta para questionar. Então, se a gente está aqui preocupado, enquanto classe trabalhadora, a sobreviver, a gente não vai ter outras preocupações de organizar politicamente para questionar por que bilionário tem isenção fiscal e a gente paga sobre consumo. Ou por que bilionário pode andar por aí de jatinho que não paga IPVA, mas se o cara compra uma CG 125 baratinha, o IPVA dele bate ali na porta. Para ele fazer o corre de iFood, para ter o que comer. Então, essas discussões que a gente não consegue fazer, porque a gente está preocupado tentando sobreviver. E aí eu não posso culpar, e aí eu acho que é um erro nosso também, culpar a classe trabalhadora por ela querer sobreviver. A gente tem que questionar por que não nos deixam viver. Eu acho que esse que é o nosso questionamento. As pessoas que elas entram ali com cota, elas começam com alguma dificuldade por causa da educação pública ser muito ruim, mas ela rende muito mais do que alunos não cotistas, por exemplo, porque a educação para os pobres, ela é a única forma de se ascender socialmente, não tem outra forma. Você não tem herança, você não tem dinheiro para você investir, porque esse pessoal, hoje em dia, tudo investir, né? Você faz day trade, você tem dinheiro, aí você vai ficando rico, você vai escutando os coach aí, você vai ver aonde você vai. Então, para os pobres, a educação é a única forma de você
se ascender socialmente, né? Especialmente para a classe ali trabalhadora, né? Por isso que eles dão muito valor ali para a educação. Mas eu gostaria que você falasse também sobre a representatividade, né? Da pessoa que se formou ali, é médico, porque você chega no hospital, aí você vê uma pessoa preta, ela é tudo menos médico. Ela é todas as profissões, menos ele representa ali como médico, né? Então eu gostaria de falar a importância de uma pessoa se formar como virar empresário, se virar médico, contador, qualquer outra profissão ali de ensino superior. Excelente pergunta, e é mais um caráter, né, mais um fato que reverbera pra gente a desconstrução dos mitos, né, da branquitude, de que essa galera vai entrar por uma cota especial, vai ser beneficiado e não vai ir bem. E na realidade os dados comprovam que os estudantes cotistas, eles têm um desempenho melhor que os estudantes de ampla concorrência, os estudantes não cotistas. E a fala do Matheus, ela pontua muito isso sobre entender, e aí é uma questão que na minha casa a gente sempre ouviu muito, eu ouvi isso muito da minha mãe e do meu pai, que a única forma da gente ser alguém, né, que é uma coisa que os antigos dizem muito, a única forma da gente ser alguém na vida é estudando, que sem educação a gente não vai a lugar nenhum e a gente não consegue. E a ascensão social hoje da classe, dos filhos e das filhas da classe trabalhadora e da classe trabalhadora como um todo se deu muito realmente a esse papel de expansão da educação. E aí, quando você está falando isso, Matheus, na hora veio um exemplo aqui, eu puxei rapidinho, consegui achar, do Fred Nicásio. Ele é um dos participantes do reality show que chama Queer Brasil, e ele é um homem gay, e ele é um médico preto. E aí ele conta em um dos episódios da primeira temporada de Queer uma coisa muito interessante, que uma vez ele foi médico durante a pandemia, e ele era médico de unidade básica de saúde. Então ele lidava diretamente com a população local, mais carente. Uma vez ele entrou, ele estava no consultório e entrou uma paciente, e ele fala que ele fez o atendimento e a paciente ficava olhando para ele de uma forma muito assustada, muito diferente, assim, tipo, com um olhar muito diferente do comum. E aí, com pouco, ele termina o atendimento, ela olha para ele e fala assim: ô meu filho, posso tirar uma foto com você? Aí ele pergunta por que dela querer tirar uma foto com ele, que ela fala: eu já tenho quase 80 anos e eu nunca vi um médico preto na minha vida. É a primeira vez. E aí ela começa a se emocionar. Porque a gente tem que ter noção da dimensão disso, cara. Que é tipo uma pessoa que viveu quase 80 anos nessa terra e ela não pôde ver um semelhante numa posição de médico. Ela não viu, foi a primeira vez. E para ela foi chocante. E aí pode parecer um ato, tipo, uma questão solta, uma questão emotiva, mas não é, cara. Porque a gente tá falando de uma profissão trivial para a humanidade, que a gente tá falando da medicina. É uma profissão superestimada, que as pessoas colocam um rigor social muito alto e tudo mais, mas é uma função extremamente necessária. Quando a gente vai falar de saúde, falar de corpo de enfermagem, falar de médico, de nutrólogo, de fisioterapeuta, são pessoas essenciais para a nossa vida, né? Porque se a gente não tem uma boa saúde, provavelmente nós não vamos viver muitos anos. E aí, fazendo esses questionamentos e essas pontuações, é muito, cara, importante a gente ter. E aí, uma outra discussão que também foi pontuada um pouco mais atrás aqui no nosso debate, na nossa conversa, né? Sobre as oportunidades de emprego. E aí entra também naquilo que eu falei mais cedo, de que no futuro nós aqui, como estudantes do curso da área gerencial, estaremos em postos de trabalho e em postos de gerência. E o questionamento que eu deixo é: as nossas equipes vão ser diversas? Nós vamos contratar pessoas diversas para a nossa equipe? A gente vai ter esse olhar apurado para pensar a diversidade também? Porque um formando em administração, ele pode gerenciar um supermercado, mas ele pode gerenciar um hospital. E aí ele vai ter essa preocupação para o corpo técnico dele. E aí é muito importante eu dizer isso, porque tem que desmentir o capital nesse sentido. Diversidade dá lucro. Diversidade dá muito lucro, gente. Para quem está ouvindo aí e acha que o que a gente está falando aqui é blá blá blá, não é. Estudos comprovam. Equipes mais diversas, e aí em todos os sentidos, equipes mais diversas conseguem se precaver melhor a gestão de crises por terem visões distintas de espaços diferentes e possíveis cenários, conseguem enxergar outras realidades, que é a competência da visão sistêmica, e tudo isso se resume a prevenir percas e danos.
E prevenir percas e danos é lucro. Vai permitir à empresa ter uma margem maior de lucro e de rentabilidade. Então, assim, quando a gente vai falar de diversidade, aí pelo um olhar só do capital, né? Se as pessoas dizerem que, isso não serve de nada, diversidade também dá lucro. Então, assim, a gente só precisa pontuar isso, porque isso é uma coisa muito importante a se pensar. E aí mais um caso, né? Eu gosto muito de trazer exemplos, gente, eu sou filho de professora, então acho que é sempre legal a gente trazer uns exemplos, assim, para as coisas irem ganhando forma na nossa cabeça. Teve uma marca nacional de calçados que foi fazer uma campanha publicitária para enaltecer a cultura afro, e eles convidaram uma modelo e digital influencer branca. E aí a internet, né, caiu no Twitter, a galera começou a perguntar, tipo, será que não tinha um amigo para dizer, poxa, gata, não aceita, não vai? E aí eu levanto um questionamento também, por exemplo, se essa equipe fosse diversa, realmente composta por pessoas pretas, pardas, eu não sei como é o cenário dessa equipe, mas será que ninguém teve um olhar apurado para aquilo, de pensar, tipo, a gente está falando de uma coleção que vai enaltecer a cultura de África, dos povos africanos, é estampa, é o colorismo, e a gente não vai colocar uma modelo preta para fazer essa discussão. Então, assim, falar sobre isso também e sobre o ocupar é muito importante. E a gente sabe que é muito difícil ocupar o mercado de trabalho hoje em dia, principalmente com o cenário econômico que a gente está vivendo no Brasil e também nos contextos empresariais, né? A gente sabe que é muito complicado. E quando a gente vai falar da população preta, por vezes você chega num processo, você já chega com um ponto a menos, né? Se for um processo maior, um processo longo, a galera acha que, não, chegou aquele ali, ele não vai saber falar inglês, ou não vai ter as habilidades corretas. E a gente sabe que no final isso é só o pacto narcisístico da branquitude falando mais alto do que tudo. Já que a gente está falando um pouco de diversidade, nosso tema está curto, acho que a gente pode chegar na última pergunta e encerrar, porque a gente já está dando quase as 1 hora já de gravação. Quero spoilers sobre a emancipação, já que a gente está falando de diversidade, né? Eu não estou muito integrada nos debates, que é muita coisa, eu faço parte do DA, monitoria, enfim, várias coisas aí não deu para mim estar dentro desses debates. Você, que agora está, né, voltou para o DCE, com a nova eleição, os debates, já vi algumas comentações de arquivos da emancipação, e essa questão da diversidade, como que ela está sendo discutida dentro da emancipação da UFJF? Não tá. Infelizmente. Essa é a questão. Percebem como, tipo... Gente, primeiro que eu já tô chocado que tá dando 1 hora, mas enfim, sinal de que foi bom, nem viu o tempo passar. Mas a discussão ainda ela não entrou nesse campo, que pra mim é muito importante. Porque por mais que os debates eles tenham sido norteados por discussões de questões administrativas, problemas internos, dificuldades orçamentárias, o reitor esteve aqui, né, em Governador Valadares, no último dia 6 de dezembro. Nós estamos em 2022, para registro histórico. E ele esteve falando muito sobre a vocação da universidade. Porque se a gente está pensando em emancipar, qual que é a vocação desse campus que vai nascer? Qual que é a vocação dessa universidade que vai surgir aí? Seja qual for o nome que for darem para ela. Que vocação que ela vai ter? Porque problema administrativo, a gente faz administração, a gente sabe que uma organização ela é composta por pessoas. E onde existem pessoas, haverão conflitos. E caberá aos gestores gerenciar esses conflitos. Então esse conflito ele vai ser inerente. Aí não é conflito que eu tô querendo dizer, gente, de um pegar uma foice, uma espada, porrada. Não é isso. É conflito cultural, é conflito pessoal de crescimento, porque eu não cresci no mesmo ambiente que o Reinaldo não cresceu no mesmo ambiente que a Mona Lisa, e a Mona Lisa não cresceu no mesmo ambiente do Matheus. Somos 4 pessoas diferentes, convivendo aqui nesse espaço desse podcast por agora, mas que se a gente parar para discutir sobre questões triviais, cada um de nós vamos ter visões de espaços diferentes, porque nós crescemos em ambientes diferentes. E aí quando o reitor ele provocou sobre essa questão da gente pensar a vocação dessa nova universidade, é uma provocação muito feliz e que me pegou também,
Porque enquanto a gente está discutindo sobre, vai emancipar ou não, e aí a gente fica falando muito como estudante que é necessário emancipar, mas com a permanência e a garantia do campus para que a gente continue nessa cidade, que eu como um filho dessa cidade, eu sei a importância da UFJF, da UFJF na cidade e na minha vida. Eu sei o que a UFJF significou para mim, e eu quero que no futuro ela signifique para mais pessoas, para mais amigos, para filhos de amigo, para que ela continue na nossa região. E aí, a gente não tem essa discussão, cara, de, a nossa futura universidade, ela vai ser mais inclusiva? Ela vai ser mais diversa? Ela vai pensar a cota para pessoa trans, para travestis, para transexuais? A nossa universidade, ela vai focar em projetos humanitários para pensar a questão, por exemplo, aqui de Governador Valadares, da imigração, que é muito forte? A nossa nova universidade, ela vai pensar o contexto ecológico de um rio que foi morto pela exploração de minério? Qual é a vocação? E isso que o reitor falou está na minha cabeça, e eu acho que é um debate que culmina com tudo aquilo que a gente está falando hoje aqui, no sentido de, se a gente vai discutir sobre a diversidade na universidade, ela não pode ser um ponto para depois. Se a gente está falando de questões raciais na universidade, ela não pode ser um ponto para, a gente garante a estrutura e depois a gente pensa quem vai ocupar esses prédios. Não, a gente tem que pensar ao mesmo tempo, porque a gestão é esse caos, a administração é gestão, e a gestão compreende todos esses microcosmos desse macroambiente que a gente está vivendo. Então, pensar isso é fundamental, e eu acho essa pergunta que vocês trouxeram muito boa, até mesmo para deixar essa provocação. A gente ainda não fez essa discussão, a gente ainda não fez. E não é que ela é boa, ela é necessária. Ela é necessária. E aí, para mim, toca no, falar de diversidade, de inclusão, toca num ponto muito especial, muito pessoal para mim, porque eu entendo que se a gente realmente quer emancipar, desenvolver a nossa região, desenvolver as nossas pessoas e se desenvolver como sociedade, a gente tem que pensar, sim, na diversidade. E aí eu não estou falando de concordar, não concordar, de aceitar, de crença, de religiosidade, porque isso é na nossa esfera pessoal. Cada um com seu cada qual. A gente, enquanto sociedade, a gente só tem que saber de uma coisa. A gente abriu mão de alguns direitos na era primitiva para viver em sociedade. O contrato social. Então, o mínimo que se espera é um respeito. Você lá e eu cá, e a gente viver em sociedade. E é esse respeito que a gente tem que trazer para essa discussão desse debate. E aí, eu não tô querendo gente chegar nesse final com um discurso assim, positivista, vamos respeitar, abraçar, fazer uma grande roda, que isso vai salvar. Não. É respeitar, mas é também lutar. Porque enquanto esse respeito ele não vem, a gente tem que conquistar esse espaço. E aí tem que ocupar. E aí, se souber, fraudou cota, denuncia. A universidade não tá discutindo isso, nem emancipação, pontua, manda e-mail, fala, cobra o DCE. Eu tô aqui também agora. É ótimo, porque essa pergunta também é uma cobrança pra gente também colocar isso como um debate. Então, assim, da gente tá nessa posição de luta. Porque quando a gente tá em luta nesses processos, é muito disso. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de não ser engolido, pela burocracia de uma vida ocupada e esquecer que ao nosso redor existem pessoas também que precisam dessa atenção. Porque por mais que a gente seja privilegiado de estar aqui hoje, nesse ambiente acadêmico da UFJF-TV, quem está sustentando a gente aqui é o seu José, que tem um ponto de camelô ali na esquina. O seu João, a dona Maria, que é artesã, o Rogério, meu pai, que é carpinteiro, Jussara, minha mãe, que é professora, Noêmia, que é pensionista, que é minha avó, é Reinaldo, que compra uma bala, que compra uma água, que compra um suco, é Mona Lisa, que quando compra paga um tributo, é Matheus, é todo mundo que propicia a gente estar aqui. Então, quando a gente vai fazer esse debate para pensar sobre tudo isso, é muito importante que a universidade também enxergue essas pessoas. Não como uma forma de prestar conta, porque eles estão financiando a gente, não. Mas como uma forma de retorno mesmo. Porque se o povo brasileiro, ele decidiu em um momento fazer uma escolha por investir em educação, nada mais justo que esses estudantes que são formados por essas instituições, que eles também
devolvam para a sociedade a grande experiência que eles nos permitiram, né? Que é viver uma universidade pública de verdade. E aí, quando a gente vai falar sobre essa questão racial, eu acho que o principal é a gente não deixar de pautar, não deixar de brigar, não deixar de falar, não deixar de acusar, não deixar de expor, não deixar de batalhar. Porque se um dia os grilhões da escravidão caíram, é porque as pessoas também gritaram, falaram, lutaram, expuseram, e há duras penas, né? Pena de morte, sangue, chacinas, e a gente não pode deixar isso passar, porque o verniz hoje pode ser um outro, né? Mais velado, mas se deixarem ainda vão tentar mandar a gente pra senzala e a Casa Grande vai ter que aguentar, porque a gente não cabe mais lá, a gente tá disputando, a gente tá aqui e a gente vai continuar. Acho que é isso. Modesto, tudo que você falou, todas as suas falas muito precisas, e essa fala final um tanto emocionada, e acho que emociona todos nós. Eu não vou falar que eu estou satisfeito, porque eu acho que a gente poderia conversar mais horas e horas. Eu acho que nós não estamos satisfeitos ainda em debater, falar sobre esse assunto, porque nós também não podemos ainda estar satisfeitos, porque há muito que se fazer, há muito que se falar. Mas essa nossa conversa é muito agradável, eu acho que muito espontânea, né? Não foi um de frente com o Gabi, graças a Deus. Foi muito importante. Eu queria, antes de encerrar, né, essa conversa, eu diria que realmente um show, uma ministração de primeira. Eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações, né? Mando mais um abraço para o nosso backstage, Nayara e Oline nos apoiando, e fala com a gente para a gente falar com os outros e finalizar para a próxima oportunidade a gente falar sobre mais coisas e sempre retomando esse assunto, porque não é suficiente. Nós não podemos estar satisfeitos porque há muito que se fazer. Primeiro agradecer, gente, e se quiserem depois, eu sei, pode me chamar, que não tem problema não, que vocês me conhecem, sabem que falar é comigo mesmo, eu gosto de conversar, ainda mais de um cafezinho aí que a gente vai longe. Mas agradecer o Reinaldo, a Mona Lisa, o Matheus, a Nayara e a Oline, a Oline, falei errado, desculpa, Oline, por essa oportunidade da gente fazer essa conversa. Foi muito legal, gostei muito, gente, muito mesmo. É uma experiência incrível. E poder fazer na universidade melhor ainda, eu fico muito feliz mesmo. E no final acho que é muito disso, sabe? E uma dica que eu deixo para as pessoas é: se organizem. Existem muitos coletivos, existem muitas instituições, existem muitas fundações e existem trabalhos, existem ONGs que estão organizadas nessa pauta para essa discussão, que estão trabalhando para ter uma sociedade que pense mesmo sobre isso, que discuta o racismo, que discuta a ocupação, que discuta a educação, e não só nessas áreas do meio ambiente. Se você tem uma pauta, existe algum coletivo que ele vai poder te abarcar, que ele vai poder te receber. Se não tiver, se você não conheceu, me coloca à disposição. Meu nome é Rafael Modesto. Me coloca à disposição para te ajudar a achar, para fazer essa reconstrução, porque eu acho que quando a gente está organizado coletivamente, a gente fica até mais animado e esperançoso, né? Porque às vezes sozinho dá uma tristeza mesmo, tipo, nossa, cara, tá acontecendo isso, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas coletivamente a gente entende que é um processo e que a gente vai nessas disputas. Além do agradecimento a vocês mesmo, gente, muito obrigado mesmo pela experiência incrível. Tô muito feliz, foi muito massa. E no mais, agradecer mesmo vocês por tudo, e aí eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou quiser também discordar, quiser vir atrás de mim pra gente conversar também, não tem problema não. Só peço que se for mandar um spotted, que também mande no meu direct, pra eu saber quem é, pra gente poder construir a conversa. Mona Lisa, Matheus, fazer igual a gente faz com criança. Para finalizar, manda beijo, deem seu tchauzinho e vamos finalizar. Agradecer ao Modesto, a tirar seu tempinho, super ocupado, nossa, difícil. Encontrei ele no WhatsApp, encontrei ele na faculdade, a gente se esbarra ali. Mas foi de agradecer o seu tempo, eu sei que é difícil. E a gente se vê na faculdade, né? Muitas reuniões.
muitas decisões. Enfim, agradecer a você e futuramente, quem sabe, né? Na hora que você estava falando ali, futuras reuniões, eu tô assim, gente, segundo podcast. Muito trabalho? É muito trabalho, mas quem sabe um dia. Enfim, muito obrigada. Eu queria agradecer ao Modesto, a todos envolvidos nesse podcast. Eu tentei trazer algumas situações, algumas provocações que eu acho que também é dúvida de muitas pessoas que estão aqui escutando nosso podcast e finalizamos por aqui. Então, muito obrigado a todos e até mais. Foi massa, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Modesto. E foi top. Foi massa demais.